Ai, gente, desculpa, mas é porque tá muito complicada a internet aqui na minha cidade, viu? Muito mesmo. Na próxima vez já sei que vai ser outras pessoas que vão chamar aí, porque é muito complicada a internet na minha cidade. Aqui cai o tempo todo. Ainda mais que esse negócio de coronavírus tá uma beleza. Acho que parece que nada pega agora. Mas deixa a Alcinha entrar aí de novo. Né, eu acabei de ver que tem. No meu aqui tem quase 30 lives aqui. Tem muita live ao vivo. Oi, Voltei. Alci. Alci, tá horrível. A internet aqui na minha cidade é coisa de gente sortuda. Que, né, muita live. Eu acabei de ver aqui que deve ter mais 30 lives ao mesmo tempo. Tá me ouvindo? Te ouço. E daí, lógico, você respondeu a pergunta aí da questão da relevância, né, da sua formação acadêmica. E aí eu queria te perguntar que além do teleatendimento, que você teve a oportunidade de conhecer, qual foi a outra oportunidade que você teve nos outros segmentos ocupacionais, considerando, né, lógico, a DTM em si como base de estudo para os seus estudos, além do teleatendimento, você teve outras pesquisas além disso, considerando a Sim, DTM como seu principal foco de estudo? sim. Então, daí a gente Teve começou a alguma coisa em investigar. comum? Vamos ver outras ocupações. Então, nós investigamos policiais militares, Ah, que investigamos legal. professores, investigamos carteiros também, que fazem Carteiro? a postagem, carteiros também, que fazem as postagens. Na verdade, quando a gente fez a investigação dos carteiros, não são apenas os de rua, mas todos aqueles que trabalham dentro dos correios, né? São Hum. vários segmentos, na verdade. E um outro desafio que eu gostaria de trazer é que, normalmente, quando a gente faz um estudo em que a gente quer comparar atividades ocupacionais, por exemplo, para ter um grupo controle, né? Para ter um grupo que não tem a exposição, que aí já foi para o Uhum. doutorado. Qual foi o grande problema? Dentro de uma empresa, dentro de um call center, 90% das pessoas são teleatendentes. Então, como é que Ah, eu poderia ter um grupo controle, né, considerando o cálculo amostral, uhum. que tivesse todas as características, exceto a exposição? Então, esse também foi um grande desafio. Quando a gente decide trabalhar com saúde ocupacional, existe o desafio do adentro, né, da empresa, do acesso, e é um Uhum. desafio também intrínseco, dependendo da ocupação que você escolhe. Porque grande parte da ocupação vai estar associada àquela empresa. Você não deve comparar empresas diferentes. Então, tem algumas premissas. Mas aí entrei em contato com um grande estudioso da área nos Estados Unidos, que é o Checkway, e o que ele sugeriu? Pega um grupo que seja da mesma empresa, mas que fique no administrativo. E foi Ah, assim que esse outro desafio, né, ele foi vencido. Porque são desafios que você não antevê, não imagina que vão acontecer. São desafios que acontecem no trajeto da pesquisa. E aí entendi. a gente E com precisa ir certeza, adiante buscando essas soluções. e com certeza foi, eu acho que um grande desafio para você a questão do tempo, né? Para fazer a pesquisa com eles. Sim. Porque você tem a demanda do tempo da parte física, você tem o questionário, você tem que conversar com a pessoa, e isso demanda um certo tempo, né? Como é que eles te liberavam em relação a ficar ali, tipo, no mínimo 40 minutos com a pessoa? No mínimo, né? Que às vezes a gente fica com Então, isso. eu tinha direito a ficar sábado à tarde inteira. Então, eu trabalhava durante a semana na faculdade, sábado de manhã na faculdade e ia direto para lá. E eu cronometrei 7 minutos para aplicação do instrumento, incluindo o exame físico em todos os teleatendentes. Então, eu Ou seja, concluí não dava 4 nem para semanas. conversar, né? Era só chegar e fazer o Não, questionário. não Entendi. dava para conversar muito. Eu me identificava, né? Falava da devolutiva que daria para eles, informava que não tinha nenhum objetivo em relação à empresa de retaliação, que eles poderiam
até porque na pergunta, né, que eu havia feito dentre as 4 perguntas, acho que por isso eles também diziam que não, ou talvez não percebessem mesmo as questões, mas ao exame havia dor à palpação, limitação de amplitude, dentre várias outras questões. Então, o que aconteceu, que foi um outro desafio, como eu falei, essa era uma empresa do governo, uma empresa que ela estava veiculada a informações de contribuintes, né? Era, na verdade, federal, era um órgão federal. Uhum. E foi uma época que aconteceu uma confusão de golpes contra os segurados, né? Os aposentados, que pegavam informações desses aposentados e abriam empréstimos em Nossa, bancos com esses dados. Então, nesse período, ficou proibido toda e qualquer pessoa estranha entrar no call center e não podia entrar com caneta nem lápis. Então, ali eu tinha conseguido cobrir 200 dos teleatendentes, né, inicialmente para a pesquisa do mestrado, e depois eu não pude voltar mais. Então, esse foi um mas outro você desafio. conseguiu dar um feedback para as pessoas depois em relação à pesquisa? Consegui. O feedback com relação ao diagnóstico eu já dava imediatamente. Como eu estava na universidade, dentro do ambulatório, eles teriam atendimento gratuito no próprio ambulatório da universidade, né? Então, tanto a devolutiva à empresa para fazer essa identificação e sugerir também algumas outras possibilidades para minimizar essas condições de estresse, visto que isso foi evidenciado por meio dos instrumentos, e também orientações com relação à percepção, porque para eles também era como se a boca não existisse. Eles estavam muito mais preocupados com o ouvido, né, em função da hipoacusia, todas aquelas questões que a literatura já trazia, e não com relação ao sistema estomatognático, né? Então, foi Sempre bem estão mais legal. preocupados em relação à postura, ergonomia, a parte auditiva, né? Justamente para a questão deles, é a questão mesmo segura, porque eles veem a questão de processo, de algo em questão de entrar com o INSS, afastamento de trabalho. A empresa sempre não vê muito a questão do trabalhador, ela vê muito a questão do faturamento, né, em si. Perfeito. Algumas empresas, lógico, vê a questão do trabalhador, mas outras não são todas, né? Aqui eu posso dizer lembrar que aqui é um polo industrial, a gente tem a Zona Franca de Manaus, então a gente pode dizer, né, o que acontece e o que não acontece aqui. E aí é bastante assim, então eles têm muita questão de assegurar o trabalhador, tem muita questão, tem muitos colegas que trabalham com processo, né? Com processo em relação ao trabalho. Tudo isso e é muito dinheiro envolvido, muito mesmo. E eu precisei ser muito cuidadosa, porque, como eu falei, foi um estudo inicialmente de corte transversal, levantou hipóteses. Então, ele não tinha uma metodologia robusta que sugerisse nexo causal. Sim. Né? Então, eles não poderiam se utilizar, inclusive, desse instrumento, mas já foi o pulo do gato, porque a gente conseguiu elencar que é uma atividade em que estão envolvidos jovens de primeiro emprego, que, de fato, muitas vezes estão submetidos a essas condições absurdas, não apenas físicas, mas também psicológicas, né? Relacionadas a todas essas questões que eu elenquei aqui do ponto de vista de saúde mesmo. E, assim, no dia seguinte à pesquisa, já tinham TVs, rádios entrando em contato comigo, querendo que eu falasse sobre isso. E, de forma alguma, eu fiz, né? Seria uma exposição, primeiro, desnecessária e sem embasamento. Então, a gente precisa ter realmente responsabilidade quando a gente faz trabalho envolvendo o contexto ocupacional, porque essas repercussões, elas precisam proteger o trabalhador, elas precisam trazer políticas, né, voltadas à saúde do trabalhador e não acontecer o contrário, né? Com certeza. E me diz uma coisa, como é que você fez essa pesquisa para a questão de uma parte do seu doutorado, né? E também do mestrado, né? E como é que ficou a referência teórica? É fácil você achar em relação a essa parte de da questão dos teleatendentes e DTM, ou tu foste mais assim, pegando outras bases em relação à economia? Ou foi mais complicado do que se imagina? Porque eu estou também fazendo meu TCC agora lá da pós-graduação, eu estou batalhando também, porque meu assunto está bem difícil de achar, mas eu imagino como é que também está a tua área aí em relação a isso.
Pois é, por isso que eu tive que ir pelas condições da plausibilidade biológica, né? Então eu fui elencando para construir o referencial teórico, porque ele ainda não estava construído. E eu, inclusive, para essa live de hoje, até para título de atualização, fiz uma busca no PubMed. Com Uhum. relação a teleatendimento, não tem, continua sendo lacuna, né? Então, além do meu trabalho, não tem outros trabalhos relacionados à disfunção temporomandibular. Tem músicos, que eu inclusive esqueci de falar, nós investigamos aqui também com os músicos que fazem parte da OSBA, que é a Orquestra Sinfônica da Bahia. Foi bem interessante. Bacana. Mas assim, vi também com instrumentos de sopro, mais específicos. Mas a gente precisa investigar melhor, investigar mais, porque é o que eu falo, é necessário estabelecer políticas públicas de saúde para o trabalhador. Eles ficam à mercê, principalmente quando são categorias novas ou ainda pouco regulamentadas, né? Então, quando não é bem legislada, quando eles ainda não têm essa coisa mesmo do estabelecimento do nexo causal, é algo muito frágil, tem que tomar Sim, muito cuidado, porque tem que tomar muito cuidado. a gente entende também que existem os ganhos secundários, né? Todas aquelas estratégias que, enquanto pessoas, elas existem. Por outro lado, a gente precisa entender também que, especificamente nas dores crônicas, elas têm características outras, né? Então, se tratando de função, se tratando de tudo que a gente sabe hoje acerca da neurociência, de como a dor ela vem evoluindo, né, do ponto de vista dos estudos. Então, há um mundo aberto aí para a gente fazer boas investigações. E deixa eu te perguntar uma coisa, como é que chegou à conclusão do teu trabalho em relação à questão dos teleatendentes e DTM? Tu encontrou alguma relação, não causal, mas alguma relação à questão dos questionários que você Sim, fez? sim. Então, é uma categoria que está na invisibilidade, quando a gente fala das disfunções temporomandibulares, né? Em virtude de todas as condições que já estão elencadas na literatura e que já formam nexo causal. É uma atividade que, quando os indivíduos eles passam mais de 6 meses naquela atividade, já é caracterizado como potencial fator de risco. Estar no ativo, que é quando ele, desculpa, estar no receptivo, que é quando ele recebe, comparado ao ativo, também é um potencial fator de risco, porque não é só a fala, não é só a função, mas a questão do estresse ao qual ele é Uhum. submetido, né? Então, são várias fontes, diversas fontes estressoras. É um trabalho, não sei se você conhece ou alguém conhece aqui nas baias, né? Inclusive, nós agora, por conta dessa condição da pandemia, até nisso eles foram extremamente. Inicialmente, ninguém pensou em afastá-los, como seria o trabalho, porque eles trabalham uns colados aos outros, né? Eu acho que eles acabam Então, dando a metade. Acho que eles acabaram fazendo algum tipo de situação para deixar uma metade trabalhando, outra metade em casa, home isso. office, não sei, Mas né? partiu Mas do trabalhador, né? Não partiu da não partiu da companhia. Então, empresa, ele né? não partiu da empresa. Eles se organizaram junto com o sindicato e mostraram que aquilo era impossível. Então, assim, essas condições de estresse, né, do comportamento, da atividade, mas o que ficou mais claro, indivíduos que têm mais de 6 meses na atividade e estão no receptivo, né, recebendo essas ligações e tendo um tempo mais curto, e que realizam mais de 60 chamadas ou atendimentos por dia, num período de 6 horas, são potenciais fatores de risco. Isso faz com que a gente, né, busque criar políticas diferenciadas para essas pessoas, de forma que essas condições de estressores elas sejam menos disponibilizadas, né, que hajam estratégias para minimizar esses fatores estressores e que eles, de fato, tenham um tempo maior para essas ligações. Não se exijam que eles tenham que cumprir esse período de, no máximo, 2 minutos. Tá. Em relação, por exemplo, como é que ficou os empresários? Eles quiseram ver a questão do resultado. Se fosse por Sim. positivo, eles não queriam ver. Se fosse por negativo, eles queriam ver. Como é que ficou isso? Tipo assim, olha, se for coisa boa, Então, tudo bem. Se for coisa ruim, não quero ver. Como é que ficou isso em relação a você não, demonstrar isso para previamente, a gente fez um plano, né, um plano de pesquisa,
identificando o que é que eu queria fazer na companhia, na empresa, como é que seria. Quem não tivesse interesse em participar, não era obrigatório, até porque alguns perguntavam, é obrigatório? É a empresa que te colocou aqui? Então, tinha muito esse medo, principalmente daqueles que estavam. É uma rotatividade muito grande. Uhum. Todos os meses, Em média, eles eles ficam entram. quanto tempo no trabalho? No tele... Isso é muito relativo. Por exemplo, a questão. alguns deles, eles entram porque estão na faculdade, é um emprego de meio período em que eles conseguem pagar a parte da faculdade, pagar o transporte, é um primeiro emprego. Então, poucas pessoas, eu lembro que das entrevistadas, só uma pessoa tinha 10 anos de teleatendimento. Ele era o borderline, era o fora da curva, né? Porque a 10. maioria dos entrevistados, pois é, 10 anos. E uma pessoa também trabalhava em 2 call centers diferentes, o que é raríssimo. Ninguém suporta ficar em 2 call centers. Então, esses 2 eram realmente aqueles que eram as exceções, né, do grupo investigado. Então, quando eu Amo a apresentei o profissão, plano, né? como é? Amo a profissão. Ama a profissão. Então, ou a necessidade é tão maior, né, que não conseguiu se desvencilhar para fazer outra coisa, porque é Pode ser. realmente muito árduo, né? É muito árduo. Então, eu havia apresentado esse plano, eles sabiam que a investigação seria feita dentro da companhia, nos horários que eles liberassem. Então, eu ficava lá a tarde inteira, de 1 da tarde até 7, 8 da noite, para conseguir coletar o maior número de informações e o que eu deixei claro, sem interferir na dinâmica do trabalho. Então, eu ficava lá no meu cantinho, quietinha, e eles iam, né, no horário de descanso, iam fazer uma pesquisa, respondiam, faziam o exame, com paquimetria, tudo que tinha direito do RDC, e então eu ia liberando, né, aos poucos. Dei a devolutiva na hora para os investigados, né, quem tinha, quem não tinha, como eles poderiam ser cuidados, atendidos e as orientações, e depois a devolutiva para a empresa. Foi um Ai, trabalho que legal. bem bacana. E a questão de tratamento? Tu abordaste isso tanto com a questão dos funcionários quanto os donos das empresas, a indústria em si, falava do tratamento ou não? Eles não queriam saber ou, Sim, não, ou deixavam aberto não, em eles queriam, relação para... não, eles queriam saber tudo. Quando você entra na Ai, que empresa, eles querem saber tudo, né? Inclusive, qual é a finalidade dessas informações, para onde esses dados irão, né? Então, são dados que, inclusive, eu guardo até hoje, todos esses questionários respondidos, embora a orientação sejam de no máximo 5 anos, mas tenho todos os termos de consentimento até hoje comigo nas pastinhas. Porque a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer a qualquer momento. Mas eles queriam saber tudo. E a orientação, atendimento gratuito na universidade, porque de fato era gratuito, acompanhado por mim, embora eles, inclusive, tivessem, né, um seguro-saúde, porque a empresa oferecia. entendi. E muito caí. Diga, Jô. Diga, voltou. Voltei. Diga. Eu não te escutei. Travou, volte. Fala aí de novo. Foi aí, não sei o que aconteceu também. Peraí que eu me perdi. Deu um boom aqui que nem eu sei o que aconteceu. A maioria é mulher, né? Que a gente vê na literatura Sim. que dá a questão da DTM. Mas lá no teu trabalho, coincidiu a questão de mulher também ou não? Quando eu fiz o projeto, né, a gente faz um esquema, um cronograma, que é o que a gente chama de modelo preditivo. Então, nesse modelo preditivo, eu coloco quem é o fator de exposição, que no caso seria, a exposição seria a atividade ocupacional, ser teleatendente, e o desfecho, que era DTM. E nesse percurso, eu coloco no modelo preditivo as variáveis. Sexo entraria como uma variável confundidora, porque a literatura já traz para a disfunção temporomandibular essa predominância, e os Uhum. teleatendentes também. Tanto do ponto de vista biológico, né?
sexo, do ser feminino, ser mulher, quanto da questão do gênero também. Tanto que no momento eu trabalho com sexo ou trabalho com gênero, mas optei trabalhar o sexo. Porque se eu fosse trabalhar com gênero, eu ia entrar numa outra seara, ia ter uma série de outras questões e eu não podia complicar a minha vida naquele momento, né? Mas Foi a mesma coisa. A gente vai pelo sexo e pelo gênero, né? A situação hoje em dia, sim, né? Tá meio confusa, né? Isso. Aí, senão você Exatamente. você vai ter que colocar hoje em dia pelo gênero, porque sexo realmente você não tem muito como definir, senão vai ficar muito perdida a pesquisa. Mas que legal, viu? Gostei de saber. Nem eu sabia em relação à questão de teleatendimento, e eu achei muito legal. Nossa, é uma coisa de novidade para mim, que realmente eu não imaginava. E tu falaste que já fez com funcionário do Correio, a questão tanto do pessoal do call center, né? E mais quem que você... Músicos da orquestra sinfônica, policiais militares, professores. E a gente evidencia como essa condição... Professor deve ter tido vários, né? De ter... Bastante também. Principalmente porque não foram professores municipais. E professores municipais, né? Que têm uma carga horária elevadíssima. Alguns trabalham em áreas de risco, consideradas de risco. Então, tem outros fatores envolvidos, mas sempre relacionados ao estresse. Entendi. E tu viste, por exemplo, a questão de nível de DTM, com a questão de... Não só a questão, como é que fala, de embasamento de nível social ou não? Todo mundo igual? Então, uma das características do teleatendente especificamente, eles são de nível socioeconômico baixo a moderado, né? Eu trabalhei com salários mínimos. Eu agora não lembro exatamente, mas eu lembro que eles não faziam parte nem de uma categoria muito alta, nem de uma categoria muito baixa. E com relação a nível educacional, a maioria deles tinha um nível médio ou estavam entrando na universidade. Justamente aquela questão do primeiro emprego para ajudar na faculdade, no pagamento das mensalidades. Então, alguns deles, acho que ficou um percentual bem similar entre aqueles que haviam concluído o segundo grau e aqueles que estavam na universidade, mas ainda não haviam concluído. Ai, que legal. Jovem, e assim, jovem. Jovem, né? A maioria, né? E assim, teve alguma coisa relevante que você viu no trabalho, nessa questão dos teleatendimentos? Não só a questão do teleatendente, mas dos policiais, dos professores, das pessoas que trabalham no correio. Alguma coisa interessante que te impactou? Alguma coisa assim que tu diz, nossa, isso daqui me chamou a atenção em relação à relação de cabeça e pescoço nessa área? Sim, o que chama a atenção de todas essas categorias é essa percepção de adoecimento. Nenhuma delas, né, em todas as categorias que a gente passa, traz essa questão da dor orofacial, deles perceberem. Um ou outro percebe. Eles percebem muito mais cervical, membro superior. Quando a gente faz o exame físico, que aplica o instrumento, por isso a necessidade de aplicação de instrumento, né? Porque valida a informação. Sai daquele senso comum do que eu percebo, ou do que eu encontro, ou na minha experiência, né? Coincidiu com a minha experiência, na verdade, porque quando eu percebi que no consultório algumas pessoas do teleatendimento vinham com essa queixa, eu fui trabalhar com o pessoal do sindicato, mas o sindicato já foi enviesado, porque eu fui para o sindicato de teleatendente, né? Mas as outras categorias também. Então, os músicos, a atividade, quando a gente pensa, nossa, mas música é uma coisa tão bacana, é bacana de se escutar. É bom porque eles tocam, eles fazem o que eles amam, mas o treino é extremamente, né? São horas e horas treinando. E o que chamou a atenção também, né, coincidiu com a literatura. Quem está com os instrumentos de sopro são aqueles que mais tinham queixas. E o violinista também, não sei se pela posição de cervical, e aí pegava toda a musculatura. Mas também, né, ficar nessa posição agradável, né? A questão da sobrecarga que eles fazem, o tempo que eles ficam, não é questão de 5, 10 minutos, eles fazem treinos
repetitivos, né? De horas fazendo aquele mesmo movimento, né? Porque o violoncelo é uma posição em que ele tem o apoio, por ser um instrumento Uhum. mais pesado. O violino não, né? Então, ele prende Não. aqui com essa. Então, são peculiaridades que vão me chamando a atenção. E essas peculiaridades é que me deixavam ainda mais, né, encantadas por estudar esse mundo da saúde ocupacional. Imagino. Por exemplo, né, a gente está falando mais em questão de doença ocupacional, né? Na questão de empresa. Isso. E eles vêm muito da questão mais de cervical baixa para baixo, né? E hoje em dia eu acho que está mudando um pouquinho isso, né? Eu acho que tem algumas empresas já que eles já estão analisando que a pessoa tem disfunção daqui para cima, né? Pelo menos algumas já estão mais. E dependendo do trabalho, eles estão focando mais nessa área, né? Então, tá Esse tendo trabalho bastante. foi esse trabalho foi bacana porque assim, eu tive a oportunidade, né, de fazer algumas publicações, de participar em alguns congressos aqui fora do Brasil. E realmente a coisa do start. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Engraçado, eu nunca tinha pensado na disfunção temporomandibular além da clínica. Porque a gente tem essa vivência que é eminentemente clínica, que tem essa predominância clínica, até pela nossa própria formação. Né? Então, acho que isso é bacana também de se avaliar, né? Principalmente hoje, quando você avalia contexto, quando a gente avalia tantas outras questões relacionadas à dor crônica, porque já são pacientes crônicos, já são pessoas com condições crônicas. E lembrar que a doença ocupacional, independente, né, dela, é aquela que ela é desencadeada no trabalho, ela é perpetuada pelo trabalho ou ela é piorada pelo trabalho. E era o que acontecia, porque a disfunção temporomandibular ela precisa estar relacionada à função. E o que é que o teleatendente faz durante 6 horas? Fala O tempo o todo tempo. falando. Só fala, E fala, assim, fala. eu lembro que tinham relatos de teleatendentes assim, olha, quando eu chego em casa, que eu vou atender o telefone, atendia como o nome da empresa. O nome da empresa, bom dia, né? E aí se dava conta de que não estava na empresa. Então aquilo, né? Imagina. Agora sim, uma última perguntinha. O nível de estresse deles deve ser altíssimo, porque eles têm que, como é que se diz, ligar por obrigação, fazer o papel deles, e fora que eles têm que ligar, eles têm que atender. Então, o nível de estresse ele é duplo, né? Ou seja, você liga e você recebe. Fora aqueles que não querem nem falar com o atendente, né? Já são extremamente grosseiros. Imagina o nível de estresse. Tu encontrou em relação a essa questão do estresse com a DTM? Alguma coisa assim ou não? Só a questão mesmo do questionário? Ou eles Sim, falavam, comentavam sim. E contigo? assim, isso mudou a minha forma de lidar com o teleatendente. Quando eu ligo para qualquer lugar hoje, por mais que me atendam mal, eu digo, eu lembro como eles trabalham em um ambiente extremamente insalubre ainda, né? Eu tenho até dó, porque é muito estresse. Tu Então, quer essa questão desligar, que mas ele, não quando pode, ele, né? pois é, derrubam ligação sim, né? Mas assim, o script são várias informações que eles não podem errar. Eles têm um treinamento que é intensivo, mas que é num curto período de tempo. Então, muitas vezes, isso também repercute. E o estresse, ele se mostrou. Aqueles indivíduos, pela minha análise, né, estatística e epidemiológica, eu precisei categorizar. Então, eles foram categorizados em 2 grupos, o que tinham alto índice de estresse e baixo índice de estresse. Só que não era referido. Foi também pelo QSG-12, que é o instrumento que me traz essa informação. E aqueles que tinham alto índice de estresse tinham potencial risco para desenvolver DTM 2 vezes mais do que os que não tinham. Uhum. O estresse adoece, não tem jeito, né? Não tem como, ela mexe com tudo. E agora na Mexe com. quarentena, imagina Pois você em é. casa, o pico de estresse para quem tem, né, não gosta de ficar em casa, vai ter que ficar em casa e aí o nível de estresse sobe e tudo piora. Para quem já tem dor crônica, então isso é uma válvula de, assim, para disparar a É. 100%, né? Então, não E tem assim, só uma como. curiosidade, né? Durante esse período, eu precisei fazer uma ligação para uma operadora. Muitos estão trabalhando, óbvio, em casa, né? E aí você ouviu, era um barulho de cachorro latindo, de criança chorando. Então, pense como estão essas pessoas
trabalhando dentro de um ambiente que é seu domicílio, que não foi preparado, né, adequadamente para isso, e que precisam estar ali Uhum. ligando, recebendo informações, e, enfim. E me diz uma coisa, como é que está o campo nessa área da fisioterapia, na doença ocupacional? Tu acha que tem campo para isso ou não? Amplo, amplo, amplo. Principalmente porque a gente tem visto, né, que muitas coisas se modificaram. Então, aquela perspectiva da postura e da dor, ela hoje tem uma outra visão, né? Ela hoje tem uma outra visão. Então, a gente Uhum. pode desenvolver inúmeros trabalhos dentro da saúde ocupacional, fugindo um pouco do que sempre se preconizou, a questão da ergonomia, do mobiliário, né? Do sentar, da ginástica laboral. Então, existem outras possibilidades. Entendi. Então, realmente tem campo para isso, né? Tem. Tem campo para trabalhar, né? Propriamente dito, tem campo para pesquisa. Muita coisa boa Uhum. aí para Só fazer. falta a questão de abertura, vamos dizer assim, né? A questão de abertura mesmo para É, fazer a pesquisa em si, fazer outras coisas para mostrar, não só a questão de questionário, mas mostrar a parte física em si, né, do indivíduo, porque sim, eles ainda são bem sim. limitados em relação a isso, né? Mas com o tempo a gente está ganhando espaço, a gente vai conseguir. Antigamente a fisioterapia não tinha tanto esse espaço, já temos um espaço tão grande, né? Então acho que cada vez mais a gente vai ganhando Pois é, espaço para tudo, né? Acho que isso é uma evolução. com Aqui em certeza, Manaus tem Ju. bastante espaço ainda, né? Todo mundo fala da Sim, Zona Franca e tal. E não, tem muito espaço. Tem muito espaço, tem muita coisa para ser feita. Eu acho que ainda tem espaço para muita gente. Realmente só falta uma coisa chamada qualidade. Eu acho que ainda está faltando muita qualidade de profissional. Isso falta, né? E às vezes as pessoas ficam nessa questão muito de é, que há limitação. Eu acho que não há limitação. Eu acho que se você quer, você vai, né, embora. Tem uma perguntinha aqui. As empresas aceitam pesquisa e identificação de comorbidade na saúde por conta do trabalho? é difícil, Tá foi o que eu vendo? falei no início do Paulo. Oi, Paulo. Eu até peço desculpa, gente, que eu não estou vendo as perguntas, tá? Não estou olhando aí, não. Estava prestando mais atenção aqui, a Jo, preocupada com essa live para não cair. Mas, enfim, não é fácil o acesso às empresas, eles sempre vão nos ver como grandes. Caiu, ó. Tô aqui.